Ela jamais recobrou os sentidos. Não reconheceu mais ninguém a partir do momento em que o Senhor a deixou. Ela jaz com um sorriso doce no rosto, e seus pensamentos derradeiros a levaram para dias mais agradáveis de seu passado. A vida dela terminou como um sonho delicado. Tomara que ela acorde do mesmo modo delicado no outro mundo. Então é com esse trecho do livro O Morro dos Ventos Uivantes que eu vou fazer essa indicação de hoje. Vamos lá? É um livro distinto e esquisito quando iniciamos a leitura, porque de fato não é um romance comum. Podemos dizer que é uma história de amor, mas não é uma história de amor onde todos os personagens são felizes, né, e todos vivem para sempre. Não. É uma história onde todos os personagens, absolutamente todos os personagens, são pessoas terríveis, pessoas cruéis, pessoas que não têm empatia e nem respeito pelo próximo. O Morro dos Ventos Uivantes, na verdade, é um lugar, é uma casa que fica numa propriedade montanhosa, onde os ventos uivam, né, e fazem todo um barulho. Daí o nome do livro. Nós vamos conhecer a história de Heathcliff e de Catherine. Os dois têm um péssimo temperamento, crescem juntos e em algum momento ali começam a gostar um do outro. Na verdade, o Heathcliff ele foi adotado pelo pai, né, daquela família e recebe muito a atenção dele, o que gera muito desconforto e muitos ciúmes do filho legítimo, né, e meio-irmão do Heathcliff. E aí é o ponto de partida por uma vida marcada pela violência, pelo medo e pela opressão, né, por parte do Heathcliff, que sofre muito na mão desse meio-irmão dele. O que faz com que ele se torne um homem muito bruto, né, um homem muito cruel, antipático e até demônio, né, como é falado no livro. E aí que nós vamos conhecer mais a fundo todos esses personagens, né? Vamos ver aí a não evolução de muitos deles. Vamos ficar assim confusos com essa história tão incomum e até engraçada algumas vezes, mas tão bem construída, né? Onde retrata aí toda a realidade verdadeiramente como ela é. A autora desse livro, a Emily Brontë, ela foi uma britânica e teve essa sua obra lançada em 1847 e que naquele século recebeu fortes críticas, né, com o enredo dessa história incomum naquela época. Então os críticos eles detonaram essa obra, né, chamaram essa obra de blasfêmica, de imoral, gerando muitos boatos sobre o autor daquele livro. Quando esse livro foi publicado, ela não utilizou o seu nome verdadeiro, ela utilizou um pseudônimo, que era um recurso utilizado por alguns autores por variados motivos, mas naquele tempo as mulheres não eram escritoras, não eram vistas exercendo essa função. Tanto é que quando foi revelado quem era a autora desse livro, né, uma mulher, ninguém acreditou nisso. Mas esse livro aqui acabou se tornando um clássico da literatura inglesa, né? Possui aí várias edições, formatações, editoras, capas, mas lógico, né, preservando a história original, mas ele também ele ganhou também algumas adaptações, várias adaptações para o cinema. Eu assisti as versões de 1998 e a versão de 2011 e foi bem esclarecedor, né? Foi bem necessário para entender melhor essa história aqui. É interessante dizer, se formos enquadrar esse livro em uma das escolas literárias, ele ficaria sem dúvida na segunda fase do romantismo, que nós também conhecemos aí como ultrarromantismo, né? Que é aí marcado pelo pessimismo, pela fixação pela morte e pelo grande exagero sentimental. então está aqui essa indicação. É um livro que eu costumo dizer que cresce com a releitura. Então não espere de cara uma história romântica e feliz, né? Mas dando um spoiler aqui, é um final muito inteligente e que não decepciona.
Beleza? Então, boa leitura.